Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se. Nesta semana, mais precisamente hoje, 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, debater e conceder algumas dicas a toda a população, já está ao meu lado a médica oncologista, doutora Adriana Elisa Wilk. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, Isabel. Um prazer estar aqui com vocês. Imagina, prazer é nosso, doutora, porque hoje, dia 8, nós celebramos essa data, né? E também ontem foi o Dia Mundial da Saúde. Quer dizer, dois momentos muito válidos para parar e pensar um pouquinho mais sobre saúde, cuidados, prevenção. Como é que você vê esses movimentos acontecendo, tanto aqui no país como em todo o mundo? Perfeito, Isabel. Eu acho que são duas datas encadeadas, assim, né? E não é por acaso. Ambas são promovidas pela OMS, né? Organização Mundial da Saúde, e tem o intuito de sensibilizar a população nessas datas específicas, com campanhas como essa que está acontecendo hoje, né? E todo esse debate com relação à luta e à prevenção do câncer, né? E ontem, com relação a questões gerais de saúde, para que se mobilize a população e que se faça, de alguma forma, uma pausa para se pensar aquilo que nós estamos vivendo hoje na contemporaneidade, né? A gente sabe que várias causas de doenças crônicas não transmissíveis, né, que estão nesta cartilha da Organização Mundial da Saúde e que são propagadas no dia 6 de abril, né, elas estão interligadas com causas que provocam o câncer também, né? Então, a gente prevenindo e melhorando a nossa qualidade de vida, melhorando a nossa saúde de forma global, nós estaremos prevenindo várias doenças crônicas não transmissíveis, é esse o nome, né? Que vão repercutir no nosso global de saúde, né? Dentre essa cartilha preconizada pela OMS, e o Brasil faz parte, né? Nós temos, assim, à frente o Ministério da Saúde como responsável por essa divulgação. Estão fatores de risco muito comuns, né, tanto ao câncer quanto a doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, doenças neurológicas, né, como, por exemplo, o combate à obesidade, né, tanto infantil quanto de adolescentes, e a redução do sobrepeso e obesidade também nos adultos, né? A vacinação do HPV, né? Uma maior abrangência das campanhas de vacinação, que também vão nos prevenir, especialmente com relação ao HPV 16 e 18, né? Que são os HPVs que podem promover o câncer de colo uterino, né? Então, está nesta cartilha aumentar essa abrangência vacinal, assim como aquelas outras causas já muito sabidas, né, e que são relativas a vários tipos de tumores, como cessação do tabagismo, redução do alcoolismo, combate ao sedentarismo, né? Hoje em dia se fala que o sedentarismo é o novo cigarro, né? O cigarro da vez de tantos malefícios assim que ele pode provocar, né? Além de ter uma alimentação saudável, né? Então, uma dieta rica em fibras, frutas, verduras, diminuir cada vez mais o uso de alimentos ultraprocessados, né? Diminuir o consumo de açúcares, especialmente refrigerantes, por exemplo, né? Então, são causas interligadas e essas datas elas vêm bem no sentido de chamar a atenção, né? Pontualmente chamar a atenção e fazer um momento de reflexão. Porque a saúde, na verdade, nós temos que cuidar todos os dias, né? Então, mas é nesses momentos que, né, precisamos
parar e pensar o que nós estamos fazendo, né, Isabel? Lembrar desses hábitos que devem ser permanentes, né, Sem doutora? dúvida. Sem Bom, dúvida. alguns dados são muito preocupantes, né, doutora, quando a gente avalia aí a questão aí do aumento de diagnósticos, principalmente no caso de câncer. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2030 o câncer vai ultrapassar aí até os problemas cardiovasculares, né, no sentido de provocar complicações e poder levar até a óbitos. Como que você visualiza aí o cenário em âmbito regional, local? Percebe-se realmente um aumento, principalmente nesse momento aí de retomada, né, no momento mais positivo da pandemia? Sim. As estatísticas falam que aqui no Brasil nós vamos poder ter um aumento da taxa de diagnóstico de câncer em torno de 42%. Então, quase 50%, né, quase a metade do que nós temos hoje, nos próximos 10 anos. Na verdade, até 2030, então hoje são 8 anos. Né? Se nós formos contar que a gente tem uma taxa de diagnóstico de câncer atualmente no Brasil, exceto câncer de pele não melanoma, que é aquele câncer mais comum, né, e que é facilmente tratável com um procedimento cirúrgico adequado, né, nós temos uma taxa que gira em torno de 600 a 620 mil casos novos por ano. Né? Então, nessa projeção, nós vamos ter quase 800 mil, 900 mil casos novos. Né? E esse é um fator alarmante, né? É um fator alarmante porque nós sabemos que, em boa parte, isso vai se dar por conta desses fatores que eu citei, né, que nós conversamos antes, né, que comuns à exposição ambiental, comuns à sociedade moderna, né, dita moderna, mas também existem fatores que a gente não consegue interferir, que a gente não consegue mudar, como, por exemplo, o envelhecimento da população. Né? Existe o benefício da longevidade, porém, as nossas células do organismo, quanto mais elas envelhecem, maior é a tendência delas degenerarem e, através de uma mutação, de uma alteração genética, virem a desenvolver algum tumor. Né? Então, o aumento da expectativa de vida traz o seu bônus, mas também ele pode trazer um ônus. Né? E por isso que, quanto antes a gente estabelecer essas medidas de combate, né, de prevenção efetivamente primária, melhor. Com relação à retomada, como um todo, né? Agora o mundo inteiro está se movimentando de uma forma um pouco mais livre, né? Se nós formos comparar esses anos que nós tivemos a pandemia, é algo um pouco assustador, assim, o que está acontecendo, porque o que houve, Isabel? No primeiro ano e meio, 2 anos da pandemia, houve um represamento por conta da virulência do coronavírus, né? Da alta taxa de letalidade e por conta de nós não termos efetivamente uma vacina, né, efetiva, né? Faz questão de que um ano e pouco, né, que nós estamos tendo uma taxa vacinal mais adequada aqui no país. Houve um represamento muito grande dos diagnósticos. Né? Estima-se que para certas patologias, assim, para certos exames, até 70% dos diagnósticos foram retardados, né? Como biópsias, exames de mamografia, de rastreamento. Né? E isso gradativamente assim teve um pico que foi em maio de 2020, se eu não me engano, que atingiu essa margem de 70% e depois houve um abrandamento, né? Mas ficou em torno de 50% de redução de exames diagnósticos e de rastreamento nesses anos mais fortes da pandemia. E o que nós estamos colhendo agora? Esse represamento, e a gente sabe que a questão do prognóstico de um tumor, né, da maior facilidade de tratamento, ela depende muito do diagnóstico precoce.
Então, nós estamos tendo muitos casos assim avançados que nós não víamos antes, que não era a nossa realidade, né? Porque o nosso sistema de saúde ele está projetado para atender uma certa demanda. Ele ficou ocioso, né? E por conta que ele precisava ficar ocioso. Isso não aconteceu só aqui no Brasil, né? Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, é um fenômeno que está sendo observado em todos os continentes. Mas agora a capacidade dele continua a mesma pré-pandemia, né? Então, não há como dobrar de uma hora para outra, né? E às vezes a gente pode ter, nós temos assim um sistema de saúde que funciona muito bem, especialmente aqui na nossa região, né? Tanto no sistema público quanto privado. Temos um contingente de locais para se fazer exame, laboratórios de imagem, laboratórios de patologia, muito eficiente. Mas existe um limite, né? O aparelho não pode trabalhar além daquele limite, e o ser humano também, né? Porque por trás disso precisa haver um técnico, né? Seja um médico, um enfermeiro ou um farmacêutico bioquímico que vai realizar os exames, né? Então, existe esse limite. E eu imagino, né, e nós estamos experimentando isso tanto na clínica privada quanto no setor de atendimento do SUS, né, que por um bom tempo ainda a gente colha esses casos mais avançados, né, o que demanda bastante do sistema, né? São períodos de internação mais prolongados, são procedimentos, né, antes mais simples de serem resolvidos com cirurgia, que vão demandar mais tempo de hospitalização, que vão demandar 1 ou 2 procedimentos a mais, né? Até chegar depois na parte da quimioterapia, da radioterapia, né, na ponta desse iceberg, né? Então, acho que por um bom período, assim, e talvez isso se estenda agora até o final de 2023 e adentre o próximo ano, nós vamos estar trabalhando com uma certa sobrecarga, né? Porém, isso não é algo irreversível, né? É algo que o sistema vai dar conta, e nós temos como oferecer bons tratamentos para os pacientes, né? Talvez não naquela acuidade que nós gostaríamos, né, de ter pego o caso mais precoce, né? Mas a gente continua tendo bons tratamentos para oferecer para os pacientes, né? Com certeza. Bom, e doutora, existem aí alguns tipos que são mais comuns de câncer, né? Eles estão sendo mais frequentes nesses últimos tempos, que isso está chamando a atenção de vocês? O que nós temos aqui na nossa região, Isabel, não foge muito das estatísticas nacionais, né? Como carro-chefe, assim, né? Nos tumores masculinos nós temos os diagnósticos de câncer de próstata, na parte feminina mama, né? Depois a gente tem trato digestivo, né? Gastrointestinal para ambos. Depois na parte feminina, para a população feminina, colo uterino e pulmão, né? Para os homens, depois do trato digestivo, é o câncer de pulmão, mais, né, a terceira causa mais incidente, né? O que não é muito diferente, assim, de todas as regiões do Brasil. O que tem nos causado uma certa apreensão é, como eu falei, né, agora nesse período dos diagnósticos um pouco mais tardios, né? Então, a gente tem pego casos mais avançados, mas da precocidade de alguns casos, né? Então, de faixas etárias que a gente não via antes sendo acometidas por tumores nessas linhagens, né? E aí entram esses fatores ambientais que a gente falou antes, né? Então, assim, a importância, né, de efetivamente, assim, e são coisas que não custam muito, né? Então, tem até um artigo norte-americano que diz assim: quanto custa eu me proteger do câncer, né?
Então, são 150 minutos de atividade física por dia, é trocar o bolinho lá do micro-ondas feito na caixinha e tal, por um bolo de aveia, açúcar mascavo, né? Diminuir o açúcar, né? Diminuir a quantidade de ingesta de álcool, assim. Então, isso se torna infinitamente mais barato, né? E mais fácil se a gente reduz mais precocemente essas exposições, né? Organizar a rotina de uma Organizar a maneira, rotina. né, Então, por isso que é salutar, né, essas campanhas e que isso pudesse ser relembrado várias vezes ao ano, né? A gente tem que ser insistente porque um hábito não se muda de uma hora para outra. A partir do momento que uma pessoa recebe o diagnóstico, acredita-se que toda a família acaba de alguma maneira adoecendo também, né? Porque é um momento difícil, um momento delicado. Então, todos merecem esse acolhimento, digamos assim, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. E isso afeta as pessoas mais próximas, assim, de uma forma bastante... existe uma exposição, né? E ainda porque também, Isabel, o diagnóstico, a palavra câncer assusta muito, né? Ainda nós temos esse estigma de que ter câncer, eu sou um segregado da sociedade, ou o que eu fiz para merecer isso, né? Tem relatos assim de vários pacientes que os amigos se afastam, né? Que ficam olhando assim com um certo medo de pegar, né? Como se fosse contagioso, né? Então a gente ainda não consegue encarar, ou uma parte da população não consegue encarar como sendo uma doença, o câncer sendo uma doença crônica que pode acontecer para qualquer um de nós, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se nós temos um genzinho protetor ou um genzinho que desencadeia os tumores, né? E que nesse momento que a pessoa está passando por essa fase do tumor, toda e qualquer palavra que a gente fale pode ter um impacto diferente daquele que a pessoa que está falando pensa, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado em lidar com isso. Né? Com certeza. Mas assim é muito importante, né? A rede de apoio assim ela é muito importante e também identificar, né? Em alguns casos até o relato de que o paciente não está bem, que ele está muito solitário, muito depressivo ou tá passando por dificuldades do ponto de vista psicossocial, né? Ele vem até do familiar que está junto, né? Então ficar atento, observar, levar isso para a equipe médica que está assistindo o paciente, né? É muito importante e ajuda muito, né? Às vezes é um remédio melhor do que a própria quimioterapia, do que a própria cirurgia, né? Com certeza. Tudo que vem a aliar, né, o dia a dia do paciente e da família é muito válido. Sim. Bom, falando em aliar, doutora, como que você vê assim os avanços aí mais expressivos na área da oncologia, né? Principalmente nos últimos tempos, como que você identifica aí o que vem trazer mais bem-estar, mais efetividade nos tratamentos, que vem contribuindo diretamente? Certo. Ótima pergunta, Isabel. Já tem algum tempo que as pesquisas relativas aos tumores, né, às neoplasias malignas, ao câncer, que elas já sobrepõem as pesquisas das outras áreas da medicina. Né? Existem mais artigos publicados hoje relativos a câncer do que, por exemplo, a problemas cardiológicos, né? Problemas pulmonares, a problemas infantis. Né? Então, houve um desenvolvimento fenomenal e muito positivo, né, de pesquisa clínica na área da oncologia. Recentemente, nós tivemos o desenvolvimento de medicações, por exemplo, né, que especialmente a imunoterapia, que a maioria das pessoas hoje em dia já ouviu falar, né, que são medicações capazes de atuar no sistema imunológico e fazer com que o próprio sistema imunológico do paciente combata a doença, combata aquele câncer que está ali em crescimento. Né?
Isso é revolucionário, né? Assim, isso é revolucionário, porque até então o que nós tínhamos em termos de tratamento quimioterápico, vamos usar esse termo genérico, né? Nós tínhamos medicações efetivas, que nós continuamos usando, né? Que são muito boas, mas que elas atacam praticamente todas as células do nosso organismo. As células boas se regeneram de uma forma rápida, né? E praticamente sem sequelas. E as células malignas são destruídas por essa quimioterapia. Mas era preciso submeter o paciente a esses agentes, né, para conseguir combater a doença. E agora, essas medicações de imunoterapia fazem o contrário, é o organismo, né, elas estimulam o organismo a combater. E chegou num grau de refinamento que hoje em dia a gente pode particularizar um tumor e enxergar ali se ele tem ou não um gene propenso ao uso dessa medicação e usar essa imunoterapia independente do local de onde vem esse tumor, independente que ele seja da mama, do pulmão, do rim, ou que seja um melanoma, né? Ou que sejam tumores raros, né? Mas ocorrendo essa personalização da oncologia, que é enxergar o tumor lá no microscópio, né? Lá na genética, assim, enxergar o genzinho, essa medicação tem uma chance muito grande de dar certo e, eventualmente, até de curar o paciente, né? Isso já acontece para alguns casos, né? O melanoma é a grande vedete desse tipo de imunoterapia, os tumores de rim, né? Vários outros tipos de tumores, tumores de bexiga, tumores de mama. Né? Interfere até na questão da agressividade, digamos assim, entre aspas, né, doutora, dos efeitos colaterais, sem dúvida, né? A imunoterapia, como ela mexe no sistema imunológico, ela tem um outro perfil de efeitos colaterais, né? Mas, por exemplo, né, a coisa mais que nos vem assim à cabeça quando mais comum, né? Quando a gente fala em quimioterapia e a primeira pergunta ou segunda, né? Tem duas perguntas que sempre os pacientes fazem. Vai dar muita ânsia de vômito, né? E a segunda é vai cair o cabelo, né? A imunoterapia não faz isso. Né? Ela pode mudar a cor do cabelo, mas ela não, para a gente ter uma ideia do que acontece. Interessante, né? Muito para ver interessante. Como cada medicação age do modo... Mas ela pode provocar alguns efeitos colaterais que não são muito comuns, né? Do ponto de vista imunológico, por exemplo, um problema na tireoide, né? Algum problema renal ou pulmonar, mas que a gente está sempre atento, né, para combater esse efeito colateral se ele acontecer. Mas é um perfil, justamente bem lembrado por ti, de efeitos colaterais, né, diferente do usual. Tá? Então, esse é um avanço, assim, a gente considera um fenômeno e que bom estar vivendo esse momento na oncologia, né? Eu já tenho 20 anos de formação, assim, então já sei contar um pouquinho da história da onco e essa história recente, assim, ela é fascinante, né? E isso nos dá uma perspectiva, nós temos uma perspectiva muito boa até agora, mas isso nos dá uma perspectiva futura maravilhosa, né? A gente ouve dos professores, dos grandes mestres, né, dos pesquisadores que estudam essa parte, assim, que possivelmente daqui 10 anos, essa onco que nós fizemos hoje, em termos de tratamento, especialmente falando da quimioterapia, ela será obsoleta, né? E eu acredito nisso. Talvez a gente tenha o desenvolvimento de moléculas, de medicações que vão agir direto no gene, né? Vão fazer uma terapia gênica, por exemplo. Né? Que não faltem investimentos, né, doutora, para que isso aconteça também. Esse é o outro lado, né, Isabel? Esse é o outro lado. Existe uma disparidade muito grande, né, no Brasil e no mundo, enfim, né? Essas medicações de ponta, elas têm um custo bastante alto, né? Elas são onerosas, mas, enfim, uma vez refinado a indicação de uso, né, é algo que, logicamente, do meu ponto de vista, vale muito a pena se aplicar aos pacientes, né? Porque não é algo dado aleatoriamente, vai ser dado para aquele paciente que tem o perfil de responder.
pode acontecer de não responder, mas é mais baixa. Um passo super importante. Justamente, né? E a gente está falando de tratamentos que efetivamente têm um custo elevado, né? E a fonte pagadora seja o próprio paciente que possa arcar com isso ou um convênio em algum momento vai sentir esse valor, né? Ainda a gente não tem esse tipo de tratamento disponível no SUS, mas nós temos várias drogas-alvo, né? Que são especialmente para linfoma, para câncer de mama, né? Para alguns tipos de leucemia que já estão disponibilizadas no SUS há bastante tempo, e inclusive para câncer de pulmão, tá? Que também são extremamente selecionadas, né? Então, justifica-se o uso porque o paciente vai ficar curado ou vai sobreviver mais e vai ter menos intercorrências, né? Isso também diminui o custo da saúde num global, né? E são pacientes que, eventualmente, vão estar ativos economicamente, né? Que vão poder voltar às suas atividades de trabalho, que vão poder produzir, né? Então, se a gente for pensar assim no complexo social que é isso, é válido, é muito válido. Com certeza, é muito Muito amplo, válido, né? muito São amplo. vários aspectos a serem observados. Sem dúvida. E quando a gente fala justamente nesse ponto, né, doutora, de voltar à rotina, né, dos pacientes trabalharem, viverem normalmente, também tem uma necessidade de acompanhamento, certo? Por exemplo, a partir de um momento que teria recebido um diagnóstico, então, de melhora efetiva, enfim, mas tem que ter aí um segmento para evitar alguma outra complicação futura, certo? Sim, a gente cuida de algumas questões, né? Existem, a gente sempre, uma vez que o paciente tem alta da químio, por exemplo, né? Ou da radioterapia, enfim, ele precisa fazer um acompanhamento porque o tratamento pode gerar sequelas futuras, né? Então a gente precisa, tem alguns pontos chaves que a gente precisa ficar acompanhando e também cuidar da recidiva, né? Porque pode ocorrer uma recidiva do tumor, né? Então a gente cuida tanto da parte da neoplasia quanto de efeitos colaterais tardios que possam vir a acontecer, né? Existe um númerozinho mágico assim que são 5 anos, né? Fez todo o tratamento, completou 5 anos sem nenhum problema de recidiva, principalmente de retorno do tumor, o paciente está apto a ter alta, né? Para a maioria dos tumores é esse o parâmetro, né? Para alguns hoje, como por exemplo o tumor de mama, a gente acompanha há 10 anos e para dar alta para paciente, né? Então esse refinamento também no acompanhamento pós-tratamento, né? E é um acompanhamento biológico, enfim, né? A gente acompanha o organismo do paciente, mas também a gente estimula mudanças de hábito de vida, né? Às vezes a gente acaba tendo assim um vínculo muito bacana com o paciente também, né? E ver lá, o filho estava no 2º grau, se formou, agora já está acompanhando as etapas, né? Da vida, assim. Então é muito bacana isso, assim, né? É um feedback, assim, é uma troca muito legal, assim, que a gente tem com os pacientes e nos dá um gás, assim, para continuar enfrentando a nossa profissão, né? Com certeza, mesmo porque são verdadeiros guerreiros, né? Guerreiros e guerreiras, as pessoas que enfrentam essa doença, sim. Então merecem, e os médicos também, porque afinal de contas, né, eles que dão todo esse suporte, esse encaminhamento. Doutora Adriana, gostaria que, por último, já para o nosso encerramento do programa hoje, a senhora concedesse algumas outras dicas, além das que já foram citadas hoje, mas para que as pessoas realmente aproveitem, né, esse restinho de dia e que isso se torne realmente uma rotina a partir de hoje, sempre, para pensar em qualidade de vida e bem-estar e prevenir problemas. Certo, perfeito. Existem algumas dicas assim muito importantes e, como a gente falou antes, que de baixo custo e facilmente execuível. Basta querer, né, Isabel?
Como, por exemplo, né, evitar a exposição solar das 10 às 16 horas da tarde, né, a gente vai estar se protegendo do câncer de pele, né. Para as meninas e meninos dos 9 aos 14 anos, né, fazer a vacina do HPV, isso vai reduzir drasticamente, né, quando a gente conseguir aumentar a taxa de cobertura vacinal, a chance e a possibilidade de desenvolvimento de câncer de colo uterino, e é mais raro, mas nos meninos também podem vir a ter tardiamente tumor de pênis, né, câncer de pênis. Do ponto de vista das vacinas, a vacina da hepatite B também protege contra tumores hepáticos. Tá? Então, é um outro passo da saúde pública que a gente pode começar a estimular mais a população. Né? Cessação do tabagismo, essa é disparada a maior recomendação, né, Isabel? Assim como a redução do consumo de álcool, o combate ao sedentarismo, como a gente falou antes, né? E aí a gente tem, assim, tornando as pessoas menos sedentárias, a gente tem um controle de peso mais efetivo, que a gente sabe que a obesidade também está relacionada a alguns tumores, né? Principalmente tumor de mama e de ovário e endométrio nas mulheres, né? Câncer de próstata nos homens, tumores de intestino em ambos os sexos, né? Doutora, até Oi. tem um ponto que eu acho que a gente poderia frisar. Como nós estamos aqui na nossa região, há muitos produtores rurais também. Sim. Né? Então, tem essa questão também, tanto do ponto de vista ali do sol também, que, né, a da exposição solar, também ao uso de alguns produtos, né, que são comumente usados, que eu acho que vale um olhar diferenciado. Claro que hoje em dia já melhorou, acredita-se muito, a questão de usar EPIs e tudo mais no dia a dia, mas ainda merece uma atenção, certo? Sim, Isabel, isso é sempre bom lembrar, né? O uso dos agrotóxicos, e tanto que uma a dica seguinte que eu iria dar era a alimentação mais saudável, mais orgânica, né? Deixar de lado os ultraprocessados ou os alimentos que são produzidos em larga escala com o uso de agrotóxico, né? Mas a gente sabe que também essa é uma questão delicada, né? A questão da alimentação, ainda nós precisaríamos passar por uma reorganização de todo o setor, enfim, né? Mas os agrotóxicos são considerados, sim, pela Organização Mundial da Saúde. Isso é questão, talvez, de uns 5 anos, mais ou menos, que a OMS efetivamente, né, já havia indícios antes, né, e efetivamente ela publicou que os agrotóxicos estão relacionados ao surgimento, né, de maiores taxas de câncer, né, especialmente no trato digestivo, câncer de pâncreas, tumores de esôfago, estômago, intestino, né? Trato respiratório também pela inalação e câncer de pele, né? Às vezes tumores de pele não melanoma, mas de difícil tratamento, assim, né? Então, o uso de EPIs, ele deve ser sempre lembrado para quem está lidando, né, e quem precisa usar agrotóxicos, né, os pesticidas. Um outro fator assim que também deve ser lembrado, né, que existe, assim como qualquer remédio, aquilo para usar adequadamente um agrotóxico existe uma prescrição, né? E o que acontece que às vezes se usam doses muito além do que seria prescrito para aquela lavoura, para aquela plantação, enfim, né? E aí, alguns pesticidas têm a capacidade de entrar na fruta, entrar no grão, né? E virarem parte daquele elemento alimentar, né? E isso nós vamos consumir na ponta final, né? Seja lá no óleo de soja, né? Ou na fruta que a gente vai comprar no supermercado, né? Na batatinha, enfim, né? Então, assim, a observação dessa prescrição, né? E o uso de EPIs.
E quem puder, né, consumir alimentação orgânica ou estimular, especialmente nas pequenas propriedades, né, agricultura familiar. Existe uma onda orgânica, né, tomando conta do mundo, assim, né? Que bom, que bom. Né? Acho que isso também poderia ser fomentado, né? Tudo isso vem agregar e auxiliar no dia a dia das famílias, né? Sem dúvida. Uhum. Doutora Adriana, muito obrigada novamente por estar aqui conversando com a gente. A gente poderia ficar horas, porque é um assunto que realmente merece, mas já lhe convido de antemão para uma próxima oportunidade. Boa noite. Muito obrigada, Isabel. Boa noite. Boa noite. E desse modo nós encerramos o programa de hoje. Você pode conferi-lo novamente aqui na página do Jornal ETV Bom Dia. Tenham todos um excelente fim de semana.